my love. Will you always be my love? No ar, mais um programa Emoções. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É sempre muito bom contar com a sua companhia aí do outro lado. Hoje nosso programa que vai falar, que está muito especial e que traz uma homenagem a eles que são tão importantes na nossa formação. Afinal, nós estamos no mês de agosto e é o mês considerado, o mês dos pais. Por isso, você papai que está nos assistindo, saiba que esse programa foi feito para vocês. E antes que você, mãe, filho, titia, tente trocar de canal, eu quero te dizer que esse programa, na verdade, vai ajudar toda a família, porque nós vamos tratar de temas importantes como os que você vai ver aí na sua tela. Qual a importância da figura paterna, no desenvolvimento saudável de uma criança? Quais as consequências quando essa figura paterna é uma figura ausente? E eu ainda vou dar dicas para que os homens possam conciliar a carreira profissional com a função paterna. Tudo isso a partir de agora no nosso programa Emoções. Para começar muito bem o nosso programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho da importância da figura paterna. Ainda hoje, em pleno século XXI, a gente ainda vê que a figura paterna é muito menosprezada pela sociedade de um modo geral. A prova disso é que quando a gente ouve uma mulher falando que quer cuidar da carreira profissional e deixar a maternidade de lado, isso é visto como algo assustador pela sociedade e existe até um certo preconceito em relação a essa mulher. Mas quando essa afirmativa vem de um homem que pretende se dedicar ao trabalho primeiro e depois viver a função paterna, a sociedade tende a olhar esse homem com um certo respeito, como se ele fosse alguém responsável, inclusive. Então isso mostra que ainda é esperado que o cuidado com uma criança seja algo exclusivo das mulheres. E o nosso programa vem para mostrar o quão importante é o pai no desenvolvimento de uma criança. Não acredita que ainda existe esse preconceito? Vou te dar outro exemplo. Os brinquedos que nós damos aos nossos filhos. Quando a gente pensa numa menina, os brinquedos têm a ver com utensílios domésticos, como panelinha, fogãozinho, boneca, que faz referência ao cuidado ao bebê. E os meninos? Ainda existe muito preconceito em dar uma boneca a um menino, por exemplo. É claro que isso vem mudando ao longo do tempo, mas esse é um tema para outro programa. O que eu quero mostrar para vocês hoje é o quão menosprezada ainda é a figura paterna. Para vocês terem noção, eu ouvi recentemente de uma mãe a seguinte frase: o pai é muito importante, mas a mãe é fundamental, porque homens não têm habilidade para cuidar dos bebês. Triste ouvir isso, mas infelizmente não é um pensamento isolado dessa pessoa que me falou. Muitas mulheres compartilham dessa mesma ideia e muitos homens também. É claro que nós saímos à frente em relação aos homens, até por essa questão cultural, que nós já somos treinadas desde muito cedo ao cuidado com a criança. Mas isso é aprendido. Quem disse que nós já nascemos sabendo trocar fralda, fazer mamadeira, cuidar da criança como um todo? A ideia é, assim como nós aprendemos, os homens não só podem, como devem também aprender e desenvolver essa habilidade para exercer a função paterna de forma mais participativa. Uma pesquisa que eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão ver o quanto isso é sério, porque mesmo os homens tidos como moderninhos e que querem ser pais mais presentes,
diante de toda essa cultura, acaba ficando muito confuso. Tá aí na sua tela uma pesquisa feita pelo psicólogo Evandro Scherer. Ele entrevistou vários homens que, segundo ele, a maioria respondeu que não gostaria de reproduzir o modelo paterno que tiveram, onde os pais eram aqueles que cumpriam uma função apenas de provedor. Mas, de acordo com essa pesquisa, esses mesmos homens, ao saberem que seriam pais, se comportaram com a busca por novos empregos, hora extra, um salário melhor, um emprego extra, enfim, com a dedicação em justamente prover financeiramente as necessidades da criança em prol, né, de repente ficar ali com ela mais tempo e usufruir. Isso é muito sério, porque o que eu escuto de muitos homens é que há muita angústia, porque o desejo deles é estar perto dos filhos, mas a própria sociedade cobra eles, né, que eles possam suprir as necessidades financeiras e trabalhar. Então a ideia é como conciliar as demandas profissionais e as demandas paternas. Papel e caneta na mão, eu vou te dar uma dica que é super simples, mas é muito eficaz e muito importante que você coloque em prática para que seu filho possa crescer saudável. A ideia é: tenha tempo de qualidade. Às vezes eu ouço alguns pais que trabalham embarcado, muito comum na nossa região, por exemplo, né? E aí ficam 14 dias fora, longe desses filhos, falando assim: eu não tenho como passar tempo com meu filho. Ou pais que trabalham por plantão, ou ainda aqueles que saem muito cedo, a criança está dormindo, volta, a criança já está dormindo ou está quase na hora de dormir, e eles ficam muito angustiados com isso. O que eu quero dizer para você é que se você não pode passar um tempo diário com seu filho, não fique tão preocupado, mas se ocupe em passar um tempo de qualidade, ainda que seja 1 hora por semana, mas que seja 1 hora de atenção exclusiva, de dedicação total. Isso significa sem celular, sem televisão, sem dividir a atenção com a sua esposa também, um momento seu e do seu filho, para conversar com ele, para sentar no chão, brincar, levar para andar de bicicleta, assistir um desenho, saber como vão, né, as coisas na escola, enfim. Esse momento é o que vai fazer diferença e o que vai fazer com que essa criança se sinta segura e tenha um desenvolvimento saudável, sabendo que mesmo que esse pai não pode estar presente diariamente na sua vida por questões de trabalho, ela sabe que ela pode contar com ele, que ele se dedica a ela. Então, troque a angústia pelo tempo de qualidade com seu filho, ok? Essa é a dica de hoje. Ainda sobre essa questão do tempo de qualidade, o que acontece é que uma criança que tem o pai presente, ela vai ser uma criança mais segura. Isso porque quando a criança ela tem a presença do pai, e uma das funções paternas é justamente de fazer um corte, a gente chama assim na psicologia, né, na relação da criança com a mãe. Porque quando o bebê nasce, ele não tem essa diferenciação de que a mãe é um ser e que ele é outro ser, outro sujeito. Ele entende que mãe e bebê são uma coisa só. Então é preciso ter um pai que mostre que a mãe é uma pessoa diferente, que essa criança é um outro sujeito, né? Isso vai ajudar com que a criança no futuro não seja uma criança, um adolescente, um adulto dependente. Vai ajudar nas relações interpessoais que essa criança fará ao longo da vida, e no futuro a figura paterna ainda vai influenciar na sexualidade saudável do seu filho. Então essas são as consequências positivas de um pai presente no desenvolvimento infantil. Agora eu quero falar para vocês as consequências da ausência paterna. Isso porque eu vejo ainda muitas mulheres se gabando de que são as únicas cuidadoras
dos filhos, como se o pai pudesse ser um coadjuvante e não fosse influenciar em nada. Então, aí na sua tela, as consequências da ausência paterna. Foi feito um estudo nos Estados Unidos recentemente e, além da dor que a criança sente na rejeição do pai por ser um objeto de amor, ainda existe uma outra questão, porque a figura masculina está associada ao prestígio e o poder socialmente falando. Então essa criança ela se sente preterida não só pelo seu objeto de amor, mas por alguém que socialmente é importante. E aí, segundo esse estudo que foi feito recente lá nos Estados Unidos, as crianças sentem uma dor tamanha que se compara à dor física, com a diferença de que a dor física ela tem prazo de validade, né? Então, se você tá com uma dor de cabeça, a dor ela tá acontecendo agora, você toma um remédio, ela passa. E a dor psíquica, ela pode ser revivida durante meses, anos, inclusive até chegar, né, à fase adulta. Então, papai que está nos assistindo e que não tem, né, até então noção da importância do seu papel, eu quero te chamar a ser um pai mais presente e as mães que estão nos acompanhando a permitir essa presença do pai, porque às vezes a própria mãe, né, eu já ouvi no consultório, inclusive, mães falando assim, eu não posso confiar no meu marido porque ele não sabe cuidar. Então, assim, é importante que você, mulher, ajude o seu marido a desenvolver essas habilidades paternas. Ok? Antes de encerrar, eu quero dar uma outra dica para as mulheres e homens que estão nos assistindo e que por alguma razão romperam a relação. É mais comum do que se imagina que diante, né, do rompimento do casal, por uma questão de raiva, a mulher tente separar a criança do homem. E como você viu no programa de hoje, né, as consequências para uma criança assim são realmente desastrosas. Está na hora de repensar a sua postura, né, mulher e homem, que está se permitindo ficar afastado e de repente pedir uma ajuda de um profissional para você, de forma que seu filho cresça saudável. Nosso programa está acabando, mas antes eu não poderia deixar de dar um importante recado, porque talvez você está nos assistindo e por alguma razão de força maior tem o seu filho, né, que vive a ausência paterna. E eu não quero de forma alguma, e não estou dizendo aqui que uma criança que não tem a presença do pai vai ser uma criança problemática, uma criança infeliz, não é nada disso. O fato é que, como profissional da área da saúde emocional, eu não posso deixar de passar a oportunidade de informar o quanto a figura paterna é importante, tanto quanto a figura materna para o desenvolvimento saudável de uma criança, ok? Encerrando o nosso programa, eu quero deixar meus parabéns a todos os pais que têm nos acompanhado, de forma especial ao meu pai, Marcos, que está aparecendo aí na tela a foto dele para vocês conhecerem, e ao meu marido, o André, que junto comigo está ansioso pela chegada da nossa filha Esté. Que Deus abençoe a vocês, papais, e a todos os pais que têm nos acompanhado. Você, filho, que quer prestar uma homenagem ao seu pai, eu te convido a mandar uma foto sua com seu pai também, que a gente vai mostrar aqui no nosso programa na semana que vem. Você precisa enviar para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo, coluna bem-estar-emocional@gmail.com. Deixa um recadinho e não esqueça de falar o seu nome e o bairro onde você mora. Tá bom? A gente vai selecionar algumas fotos e vamos mostrar aqui na semana que vem. Essas fotos precisam ser enviadas até a próxima quarta-feira, dia 10, ok? Amanhã eu espero vocês para falar um pouco mais desse tema do Dia dos Pais na nossa coluna Bem-Estar Emocional, nas páginas do Jornal Diário. Para rever o nosso programa, corre lá no nosso canal que você já conhece, Emoções com a Psicóloga Suelen Mota, no YouTube, ou acesse a nossa página no Facebook, Suelen Mota Psicóloga. Para mandar sugestões de tema, também está aqui embaixo o nosso e-mail. Eu fico aguardando o seu contato e na próxima quinta-feira, 13h, eu espero você para mais um programa inédito. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. My love.